E aí galera do Me Salva, nessa aula a gente vai falar sobre o conceito da supermalha. O que é isso? Ela é na verdade um caso especial lá da nossa análise de circuito através das correntes de malha. Vamos dar uma olhadinha aqui. Imagina que a gente tem aqui um circuito formado aqui por resistores, fontes dependentes, qualquer coisa. Aqui também. E ligando esses dois circuitos aqui, a gente tem um ramo que tem uma fonte de corrente aqui de algum valor que a gente conhece. O que acontece então? Lá no método das correntes de malha, a gente definia aqui, ó, nessa malha uma corrente I1 e nessa malha aqui uma outra corrente I2. Certo? O que acontece? Se a gente for aplicar as correntes de malha aqui nesse caso, a gente vai somando as tensões nessa malha aqui, a gente vai ter que somar a tensão que está caindo nessa nossa fonte de corrente aqui. Só que isso não é muito bom pra gente, porque a gente não sabe qual é essa tensão e a gente não tem nenhuma base para calcular isso. O que acontece então? Esse conceito de supermalha, na verdade, a gente vai pegar e vai ignorar esse ramo aqui da fonte de corrente e somar as tensões como se isso aqui fosse uma grande malha e respeitando I1 desse lado e I2 desse lado. O que vai acontecer daí no final? A gente vai ter mais uma equação que vai envolver essa fonte de corrente aqui. Olha só, se essa fonte aqui tem um valor I, o que acontece? Nesse nó aqui a gente tem I aqui, I1 aqui e I2 aqui. Então nesse caso a gente tem que I1 mais I é igual a I2. Daí, o que a gente está fazendo aqui então? A gente está fazendo I1 mais I igual a I2. É importante tu sempre cuidar o sentido que tu está dando para essas correntes I1 e I2 para tu não errar nenhum sinal aqui nessa equaçãozinha auxiliar. Então com essa equação auxiliar a gente tem uma relação entre I1 e I2. Daí tu vai pegar essa relação e tu pode jogar lá no teu sistema e tu vai reduzir o número de equações em um só então, visto que tu tem já uma relação entre essas duas correntes de I1 e I2 aqui. Vamos fazer um exemplo então para entender como é que é essa aplicação aí. Olha esse nosso circuito aqui. Nós temos aqui uma fonte de tensão de 100 volts, resistores de 3, 10 e 2 ohms, uma outra fonte de tensão de 50 volts e uma fonte de corrente aqui no meio de 5 amperes. Vamos definir primeiro as nossas correntes de malha aqui. A gente tem essa corrente aqui, a gente vai chamar de I1. Aqui a gente vai ter a I2. E aqui a gente vai ter a I3. Vamos aplicar então a nossa lei das malhas aí. Somar as tensões em cada malha. Isso aí tem que ser zero. Primeiro, vamos aplicar na supermalha. Qual é a supermalha? É essa aqui que contém a fonte de corrente. O que a gente vai fazer então? Primeiro a gente vai ignorar essa fonte de corrente e vai somar as tensões nessa grande malha aqui, ó. Vamos lá então. O que a gente tem aqui nessa nossa supermalha? A gente vai ter, primeiro, essa fonte aqui vai dar menos 100. Aqui, ó, a queda de tensão no resistor vai dar mais 3, que multiplica o quê, ó? I1 menos I3. Continuando aqui, ó, essa queda de tensão vai ser 2 I2 menos I3. E continuando tem o mais 50 aqui. Essa vai ser a equação da nossa supermalha, que eu vou escrever aqui embaixo aqui agora. Olha ali. Menos 100 dessa fonte de tensão aqui. Mais o quê? Mais 3, que é o resistor, vezes I1 menos I3. Ó, nota que o I3 está no sentido contrário aqui. Então vai ser I1 menos I3. Continuando na supermalha, ignorando essa fonte de corrente, o que a gente tem aqui? 2, que multiplica o quê? I2 menos I3. Ó, I3 também está no sentido contrário aqui. Então I2 menos I3. Aqui a gente tem a fonte de tensão, que dessa vez vai ser mais, então, 50. Isso aí tem que dar zero. Já temos, então, a nossa primeira equação aí, que foi a equação da supermalha. Agora vamos aplicar de novo a lei aqui na malha 3 agora, que é essa aqui onde tem o I3. O que acontece?
aqui vai ser a queda de tensão, nesse resistor de 10 aqui, então vai ficar 10 e 3, que é RI3, aqui ó, a queda de tensão em 2 vai ser o quê? Vai ser 2 vezes I3 menos I2, porque o I2 está no sentido contrário. Então vamos botar isso aqui, 2 I3 menos I2. Por fim, a gente tem aqui 3 I3 menos I1, pelo mesmo motivo lá. E essa soma aí tem que ser zero, porque é uma malha fechada. O que nos resta então? A gente tem aqui então um sistema de 2 equações e 3 variáveis. Falta aquela lá, aquela equaçãozinha auxiliar lá, que a gente definiu ali na teoria antes. O que vai ser então? Ó? A gente tem aqui o I, a gente tem aqui o I1 e aqui o I2. Então, I mais I1 igual a I2. I vale 5, então vai ser 5 mais I1 igual a I2. Vamos botar isso aqui nessa equação aqui do KCl. 5 mais I1 é igual a I2. O que acontece agora? A gente tem um sistema com 3 equações e 3 incógnitas. Tu tem duas maneiras para tu resolver esse sistema. Ou tu pega esse valor de I2, substitui nessas equações aqui, e daí tu fica com 2 equações a 2 incógnitas, ou tu monta direto um sistema a 3 equações e resolve ele aí da maneira que tu preferir. Eu resolvi montar esse sistema, agrupei ali as equações, juntei tudo que tinha I1, tudo que tinha I2, tudo que tinha I3. Isso aqui deu igual a 50 ali na supermalha. Na malha 3, isso aí deu menos 13 e 1, menos 2 e 2, mais 15 e 3 igual a 0. E a equaçãozinha do KCl ali ficou menos I1 mais I2 igual a 5. Eu peguei esse sistema 3×3, botei naquela fórmula lá AX igual a B. A é a matriz dos coeficientes, B é a matriz dos resultados. Joguei na minha calculadora e por fim cheguei no resultado ali, ó. I1 igual a 13 amperes, I2 igual a 18 amperes e 3 igual a 5 amperes. O que tu tem que perceber aqui é que a gente não está muito preocupado com essa resolução do sistema, né? Na verdade, o que a gente está mais preocupado é em montar esse sistema da forma correta. Porque se tu monta o sistema da forma correta, então já não é mais um problema de circuitos, passa a ser só um problema de álgebra. O problema grande aqui, então, é tu saber botar essas correntes aqui da maneira certa, saber quando que tu vai fazer I1 menos I3 ou I1 mais alguma coisa e saber aplicar aqui essa supermalha, que nada mais é do que tu adicionar uma equação aí ao nosso sistema sem precisar levar em conta a queda de tensão na fonte de corrente. Feito, então, era isso aí. Até a próxima.